sabendo, ela é inclinada para o mal, e o treinamento se faz necessário. O povo de Deus também é assim. Deus nos treina, irmãos, porque nós somos obstinados na teimosia. Isso nós vimos a semana passada. Hoje, caminhando um pouquinho mais, nós vemos que o treinamento quanto à obediência deve estabelecer limites claros, limites fáceis de serem compreendidos. É isso na educação dos filhos, é isso em relação a Deus para conosco. Por isso que Deus revelou a sua palavra. Na sua palavra nós temos os limites claramente externados, explicitados, para que você saiba o que realmente Deus quer que você faça e o que Deus não quer que você faça. É algo claro. Na educação dos filhos tem que ser assim, você tem que dizer claramente para eles o que pode e o que não pode. Quais os limites que ele tem, aonde ele pode ir, aonde ele não pode ir, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Por mais óbvio que pareça, você precisa falar, porque além de teimoso, eles são obstinados na burrice. Não é assim que acontece? Seu filho já teve a oportunidade de ver uma vela, certamente. E aí você diz para ele: isso aqui é fogo, não é para pôr o dedo. Não são poucas as crianças que têm manchas, marcas, ferimentos, cicatrizes, porque mesmo depois do papai e a mamãe dizer não toque, o infeliz foi e tocou. Mesmo que pareça óbvio, você precisa dizer para ele: não faça isso que você vai se machucar. Quebra a criatura quebra o próprio copo, porque você fala: cuidado, você vai derrubar. Presta atenção, vai cair. Puf, caiu. Quebrou. Calma, fica aí. Papai vai pegar a vassoura, a pazinha. Não saia da mesa, você está descalço. Fica aí. É só o tempo que você virar para pegar a bendita vassoura e a pazinha. Você só escuta e o grito. Já viveu isso? Aí você não sabe, você bate ou você só corre. Mas é uma obstinação em fazer coisas tolas. E é por isso que é necessário estabelecer limites claros. Deus fez isso. No verso 4, Deus diz: colherá diariamente a porção para cada dia. Verso 5, observe aí comigo: dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherão, e será o dobro do que colhem cada dia. Havia uma prescrição clara do que eles tinham que fazer e daquilo que eles não podiam fazer. No treinamento quanto à obediência, você precisa estabelecer limites claros. Irmãos, limites claros é justamente falar o óbvio. Porque criança tem isso, né? Você chega para ela, apresenta uma instrução, e aí de repente ela faz determinada coisa, aí você fala assim: fulano, mas por que você fez isso? Ah, mas o senhor não tinha dito isso. Você fala: não é para pôr a mão na vela. Vamos pegar aqui o nosso personagem de todo domingo, Juninho. Juninho não é para pôr a mão na vela. Não é o Júnior, nosso querido Júnior aqui, tá? É o nosso amigo imaginário aqui, para facilitar você. Juninho, não põe a mão na vela. Ótimo, ele aprendeu a não pôr a mão na vela depois de ter queimado a pontinha do dedo. Só que ele vai no fogão e faz o que na chama? Na boca do fogão. Coloca a mão inteira. Aí você fala: Júnior, não tinha te falado, Juninho, não põe a mão no fogo. Ele falou: o senhor falou na vela. O senhor disse para não pôr na vela. Aí você olha para ele assim: mas tem razão. Então senta aqui. Chama da boca do fogão, seja fogão industrial, seja fogão 2 bocas, 4 bocas, 6 bocas, seja fogueira,
seja lareira, e aí então você tem que falar explicitamente tudo que pode, tudo que é possível ter uma chama, e aí dizer, não coloque a mão. E mesmo assim você corre o risco dele fazer alguma coisa que não está na lista que você deixou claro para ele. Não é assim que acontece? É assim. É por isso que Deus, no nosso treinamento, Ele também fala o óbvio. Ele aponta os erros e os pecados que são proibidos com nome e sobrenome, justamente para que você não faça. O treinamento quanto à obediência exige estabelecer limites claros. Deus faz isso, mas infelizmente o povo desobedeceu. O fato de colher uma quantidade específica, não colher a mais durante 6 dias e o dobro para o sábado, na parte da manhã, para garantir a qualidade, demonstra os limites claros que Deus estabeleceu para o seu povo. Irmãos, alguns teólogos da autocrítica dizem que na verdade é comum naquela região do deserto, por causa do frio do deserto, da manhã aparecer aquela geadinha, e que eles chamam de maná, e diziam que isso era o que Deus estava conduzindo o povo a comer como se fosse pão, questionando a miraculosidade de Deus enviar pão do céu. Mas o fato de Deus fazer com que na sexta-feira, vou colocar entre aspas, geasse o dobro, e no sábado não geasse, já quebra todo o argumento de autocrítica que tenta tentar explicar de uma maneira física aquilo que a Bíblia aponta como algo sobrenatural vindo da parte de Deus. Esse aqui é só um detalhe para que você creia que o maná de fato veio da provisão de Deus, e era preciso que eles obedecessem a quantidade exata para que o pão continuasse a ser derramado e suprir o povo constantemente. Nós vemos Deus estabelecer o sábado como um elemento crucial para ensinar sobre a obediência. No sábado você não vai fazer nada. Irmãos, como é difícil você ensinar a obediência e ensinar o seu filho a não fazer nada. Você sabe dessa dificuldade, principalmente em relação ao culto. Como é difícil educar os nossos filhos a ficarem quietos para aprenderem a cuidar e a apresentar o próprio culto a Deus. Já passou por essa situação? Você, um dia de chuva, um dia que está faltando energia, sei lá é o que, as crianças cheias de vigor, de ânimo, olham para você: papai, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos fazer? Nada. Eles falam assim: ai, que alegria. É assim? Eles falam: nossa, que coisa gostosa. É desse jeito? Eles falam assim: como? Como não fazer nada? Nada. Senta aí, fica quieto, não vai fazer nada. Não tem luz, não tem energia, você assistir televisão, você jogar videogame, você fazer qualquer coisa. Está chovendo, não tem como ir na praça, soltar pipa, andar de carrinho de ônibus, não tem mais nada. Nós vamos fazer nada. Hoje é dia de não fazer nada. Ah, meu amigo, vira um outro. Tanto que é que uma dos instrumentos na educação dos filhos é você pôr a criatura para pensar. Não é assim? Você vai ficar sentado aí sem fazer nada. Você vai pensar. Meu Deus do céu. Me põe no tronco, mas não me põe para pensar. É mais ou menos assim. Deus olha para ele e fala: olha, tem um dia que não é para fazer nada. Como assim nada? Nada. Mas o que eu vou fazer nesse dia? Nada. Você vai pensar em mim, você vai tirar esse dia para descansar. Depois, mais à frente, a lei iria estabelecer princípios que eram, na verdade, de manutenção de tudo. Os animais tinham que descansar, a terra tinha que descansar, os escravos tinham que descansar. É Deus, de certa forma, preparando e trazendo uma certa qualidade de vida para todos, independente da situação. Se eram escravos ou se eram livres, se estavam trabalhando em casa ou trabalhando no campo, naquele dia era preciso simplesmente não fazer nada, e eles tinham que obedecer. É Deus estabelecendo limites claros
para treinar o seu povo quanto à obediência. Da mesma forma que Deus faz isso conosco, você tem que fazer isso também em casa. E não é fácil. Você fala para o Juninho: Juninho, você já comeu 6 bananas nanicas hoje. Nós vamos combinar. Alguém aqui já comeu 6 bananas uma vez. Pela risada, nós vamos combinar, Juninho, que são apenas 6 por dia. O que o Juninho vai fazer? Vai comer a 7ª. E aí, meu amigo, vai pôr os bofs para fora. Não é verdade? Vai sair 2 de banana para todo lado. Já estava cheio, mas eu quero mais uma. Fulano, você já comeu, já saciou a sua vontade. Não, eu quero mais uma. Aí você pega e fala: então vai. Fica verde. Não é assim? Deus fala: tem a quantidade certa. Tudo tem um equilíbrio na vida, irmãos. Tudo. Você precisa ensinar para o seu filho que há a necessidade de ter equilíbrio em todas as coisas. Porque Deus nos ensina que é necessário ter equilíbrio em todas as coisas. Isso Ele faz estabelecendo limites claros. Vocês vão comer tanto por dia. É assim que tem que ser. Quanto antes você aprender os limites que Deus tem para você, irmãos, mais fácil será o processo desse treinamento. Deus tem limites para nós. Limites no relacionamento,